Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a ordem na igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 39 a 41. Disponhamo-nos e edifiquemos. No versículo 13 e 14, vemos a situação caótica em que se encontrava Jerusalém. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. A divisão no meio do povo de Deus é uma vergonha para ele. Divisões, dissensões e contendas entre os filhos de Deus não contribuem em nada para o avanço do Evangelho. Por isso, em João 17:21, o Senhor fez uma oração dizendo: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus expressa o próprio Deus. Em Neemias 2:18, encontramos algo precioso. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falava. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Se queremos que outros também levantem as mãos para reedificar os muros de Jerusalém, precisamos anunciar o Evangelho do Rei. Para que outras pessoas participem dessa obra conosco, nosso testemunho é muito importante. Na segunda parte do versículo, vemos o resultado desse testemunho. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Aos dois opositores já mencionados, soma-se Gésem, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Versículo 19. Hoje, algumas pessoas ainda nos criticam quando saímos para pregar o Evangelho e falamos da importância de negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Neemias disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Versículo 20. Cada um fazia sua parte. O capítulo 3 de Neemias inicia-se falando que o sumo sacerdote e os sacerdotes tomaram a iniciativa para reconstruir os muros. Isso é maravilhoso. Todos trabalhavam com ânimo e cada um fazia sua parte. Hoje, no Novo Testamento, somos todos sacerdotes e devemos funcionar. Sejamos os primeiros a edificar os muros e, como esse é um trabalho corporativo, cada um deve edificar sua parte, sabendo de que de um lado e do outro haverá irmãos construindo até que se torne como era originalmente. Esse capítulo mostra tudo com detalhes, sendo comum os termos ao seu lado, reparou e repararam. Quando os muros de Jerusalém estavam sendo edificados, cada um estava fazendo sua parte, e no momento em que todos concluíssem, a cidade e suas casas estariam protegidas. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, na realidade estava dizendo que quando servimos ao Senhor, os muros são levantados e a proteção de Jerusalém é a proteção de minha casa. Se os muros restaurados protegem a igreja, eles são proteção para meus filhos, para minha família. Mas se a igreja permanecer em desolação, ficaremos sem proteção. Ou seja, será impossível criar os filhos no mundo em que vivemos sem a vida da igreja. Se não houver a proteção dos muros, que será de nossa casa? Como é saudável a vida da igreja, onde todos são guardados? No versículo 12 está escrito: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Neemias capítulo 3. Vemos aqui que as mulheres também participavam da reconstrução. Não apenas os irmãos precisam trabalhar para fechar as brechas, as irmãs também precisam. A ordem foi restabelecida.
O importante é que tenhamos enxergado essa visão de forma clara, que tenhamos percebido a importância dos muros e que quando os muros forem totalmente reconstruídos, teremos proteção. A igreja terá proteção e assim o governo de Deus passará a exercer sua plena autoridade. Tobias, Sambalate e Gésem mandavam e desmandavam em Jerusalém, pois não havia muros na cidade. Ou seja, antes de levantar os muros, todos queriam mandar, gerando uma grande confusão. Mas quando os muros foram levantados, foi estabelecido um governador pelo rei Artaxerxes, o próprio Neemias, copeiro do rei. Neemias, portanto, tornou-se governador de Jerusalém. Com o governo e a ordem restaurados na cidade, começou a haver edificação. Devemos louvar o Senhor, porque Ele está fazendo isso entre nós. Não há confusão na igreja, pois nela há governo e autoridade. Os muros estão reconstruídos e dessa reconstrução todos nós devemos participar, pois quando reconstruímos, fechamos as brechas para o inimigo e assim nossa família é protegida e a ordem na igreja é mantida. Dessa forma, podemos avançar a passos largos em nossa cooperação na obra do Senhor.